sou professora Maria Celi Chaves Vasconcelos, sou professora da UERJ, da Faculdade de Educação, trabalho no programa de pós-graduação em Educação e tenho feito pesquisas na linha de História da Educação, especialmente de História da Educação do século XIX, enfocando a educação doméstica, que era realizada nas casas durante todo esse período. E eu cheguei nesse tema. Esse tema ele tem origem numa pesquisa que eu realizei ainda quando professora no município de Resende. Eu era professora da escola pública de ensino médio, na época ainda chamado de segundo grau. Eu era professora de história, porque minha graduação de origem é história, também tenho graduação em pedagogia, mas minha primeira graduação foi em história. E como professora de história do município de Resende, eu costumava levar os alunos para que conhecessem as fazendas de café que ficavam no entorno daquela região, que é uma região do Vale do Paraíba, uma região muito rica em monumentos que remetem a esse período do século XIX, o período em que essas fazendas eram produtivas e que nelas havia todo um vasto número de pessoas, porque elas congregavam praticamente toda uma coletividade, a casa, a capela, as festas, toda a rede de sociabilidade se dava em torno da casa, da fazenda, assim como também os escravizados lá faziam os seus ritos, mas também tinham as senzalas e também havia toda as questões que hoje nós sabemos em relação aos maus tratos e ao que nós sabemos hoje também sobre a escravidão, que é muito pesquisado. Enfim, e para tratar desses temas nas aulas de história, eu costumava levar os alunos para que eles conhecessem essas fazendas que ficavam no Vale do Paraíba, no entorno do município de Resende. E, ao fazer isso, eu me deparei com os escritos, né, o livro da preceptora Ina von Binzer, porque ela atuou naquela região, os meus romanos, Alegrias e Tristezas de uma Preceptora no Brasil, e comecei a perceber que aquilo não era uma obra única, porque, da forma como ela falava, ela indicava que aquela atividade que ela exerceu no Brasil era uma atividade muito comum, era uma atividade que muitas mulheres estrangeiras fizeram essa mesma atividade naquele mesmo período, porque ela tratava daquele ofício de preceptora na década de 1880, 1882, 1883, 1884, ela tratava daquilo de uma maneira extremamente comum, como algo que fosse uma ocupação completamente entendida para o leitor, e que estava também nos jornais da corte com anúncios constantes. Aquilo me despertou, então, a vontade de fazer uma pesquisa em relação a esse contexto, a quem eram essas mulheres, a como elas viviam, se havia mais alguma do que Ina von Binzer, que parecia ser a única. Até então, se tratava a Ina von Binzer como um caso, o caso, aquela mulher que veio e que escreveu. E eu tinha, então, essa hipótese de que ela não seria a única. A partir de então, fui fazer o mestrado, os caminhos de professora já da rede municipal de Niterói me levaram para outras necessidades e demandas, até como supervisora pedagógica, que nesse momento eu atuava, e deixei um pouco de lado esse assunto, que era algo que eu
tinha como é, a pesquisa que eu gostaria que me acompanhasse o tempo todo. E isso aconteceu no doutorado, quando eu, finalmente, encontrando com Ana Valesca, né, Mendonça, que foi minha orientadora, hoje já falecida, mas que foi uma pesquisadora da PUC-Rio, que formou uma geração de pesquisadores, entre eles eu, e Valesca, então, fui conversar com ela, expliquei isso a ela, que como professora na rede municipal de Resende, eu tinha tido esse contato com os escritos da Ina, e tinha Ina von Binzer, e tinha algumas pistas de onde ela trabalhou, naquela região do Vale do Paraíba, e que tinha pistas também de outras mulheres que teriam atuado naquelas fazendas, nas cercanias do município, e que eu pensava, então, finalmente, em perseguir o meu objeto, que era a minha ideia de pesquisa, e que agora, no doutorado, eu queria me dedicar a algo que reunisse as minhas formações, que era a história e a pedagogia, me dedicando, de fato, à história da educação e aquilo que era o que eu mais gostava como pesquisadora, como historiadora, como educadora. Uhum. E Valesca achou a ideia interessantíssima. Eu me lembro que ela disse: isso é um projeto novo, não há nada pesquisado nesse sentido no nosso país, e eu acho que isso pode dar um excelente projeto de doutorado. E assim eu prestei a prova, fui aprovada com Valesca, fiz o doutorado com ela, e quando nós começamos a fazer a pesquisa, ela me disse: precisamos de conceitos teóricos sobre isso, porque esse assunto no nosso país ele ainda não tem acúmulo conceitual para que possamos trabalhar unicamente aqui. E aí foi que ela me indicou que eu fosse para Portugal, estar com o professor Rogério Fernandes, né, para que ele pudesse auxiliar na orientação, tendo em vista que esse conceito de educação doméstica lá já era mais estudado e que já tinha todo um referencial trabalhado em cima disso. E aí foi quando eu conheci o professor Rogério Fernandes, fui estar com ele, estive com ele ao longo de praticamente os 3 últimos anos do doutorado, periodicamente, ele fazendo uma co-orientação do meu trabalho, ele escreve o prefácio do meu livro, e a partir daí, com a Ana Valesca e com o Rogério Fernandes, quando estive com ele, me lembro, no primeiro dia que sentei no gabinete, no gabinete do professor Rogério Fernandes, ele me disse, quando eu contei sobre o que eu queria pesquisar, ele me disse: isso que você quer pesquisar é educação doméstica. Este é um conceito, este é um tema, esta é uma linha de pesquisa completamente consolidada aqui. No Brasil, ainda não havia nenhum estudo sobre isso. A história da educação no nosso país era uma história da escola, da escolarização. Ela se dedicava à história da educação, ela majoritariamente se dedicava ao estudo da escolarização. Isso é uma coisa que eu falo, inclusive, nos textos que eu já escrevi, e que até os anos de 2000, a história da educação era uma história que se confundia com a história da escolarização, quase como sinônima. Então, você tinha uma história, bastava você dizer história da educação, que se entendia que você estava falando de uma história da escola, mas uma história que poderia também se dar em outros ambientes, em outras esferas, como, por exemplo, a casa. Uhum. Rogério Fernandes, então, acompanhou esse processo da minha orientação, que resultou na tese que se chama Casa dos Meus Mestres, e que, no meu entender, não é um divisor à medida que
eu trago essa ideia de que nós temos, sim, no século XIX, majoritariamente uma população letrada, que sabe ler, escrever e que não é educada em instituições escolares, mas sim nas casas. E isso que parecia para todos nós, até um determinado momento, algo que passava despercebido, começa a ter luz. Porque você abrir qualquer livro da literatura clássica, Machado de Assis, Álvares de Azevedo, está claro lá, os personagens sendo educados na casa, os personagens tendo preceptoras, os personagens aprendendo com seus tutores, seus aios, seus amos e outros nomes, enfim. Então, isso traz à tona algo que parecia estar meio nas entrelinhas, mas que, na verdade, era muito explícito em todos esses livros. Mas que a escolarização e o processo de desqualificação da educação doméstica, que foi feito até em prol da escola e da escolarização como o único lugar legítimo de educação que foi necessário pelo projeto republicano, acabou por fazer com que a educação doméstica não só fosse desqualificada no seu fazer, mas também acabasse esquecida, omitida, silenciada. Eu diria que ela foi silenciada. Ela foi tão silenciada que ela desapareceu, inclusive, das pesquisas, ela desapareceu da forma de se expressar e, inclusive, da história. Ela ficou silenciada na história. E, por isso, mesmo lendo-a nos livros clássicos, na literatura, nas fontes, nós tínhamos dificuldade de evidenciá-la. Eu acho que assim o meu livro ele trouxe isso à tona e foi, digamos assim, um alerta para o olhar que as pessoas passaram a ter esse alerta para o olhar. Olha, isso é educação doméstica no Brasil, que nos outros países era já claramente identificado e muito estudado. Tem algumas questões que me chamaram a atenção na sua fala até aqui. A primeira foi como que nasceu esse seu interesse, que foi muito a partir da sua prática docente como professora de história, né? Eu achei isso muito interessante, como que pela sua prática você passa a olhar esse objeto e aí você direciona, inclusive, todo o seu interesse e foco, né? Tem investimento de vida, pessoal que você vai morar em Portugal por conta disso, não é isso? Sim. É muito interessante, mas também acontece muito quando eu dou essa aula na História da Educação, História da Educação Brasileira, normalmente as alunas elas têm um entendimento de que as mulheres não eram educadas no século XIX. Elas acham isso, assim, sempre reproduzem essa fala de que nenhuma mulher era educada, nenhuma. Então, eu acho que o seu trabalho é interessante, porque vai falar dessa prática, né, que, inclusive, muito feminina, de preceptoria, né, vocês duas preceptoras. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, e sobre essa questão da educação das meninas, porque lendo o seu trabalho e ouvindo também sempre as suas palestras, e acompanhando as suas orientações também, me parece que havia, sim, uma atenção especial para essas meninas dessas famílias que tinham condições de pagar uma preceptora. É isso mesmo? Então, havia, sim, um investimento das famílias ricas, de algumas famílias ricas, em educar suas filhas. É isso mesmo? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, olhando para o século XIX, é uma coisa muito importante e que também é algo que a gente tem que tirar do silêncio, né? Que é essa coisa da Michelle Perrot, aquilo que Michelle Perrot coloca, que é o silenciamento em relação às mulheres, é que no século XIX as mulheres eram educadas, todas, de todas as camadas da população. E eu vou explicar. Eu concordo. As pessoas têm assim uma ideia que as mulheres não eram educadas, ou as mulheres que recebiam a educação eram só as mulheres de elite. Até porque tem um conceito muito amplo, né? Exatamente.
Isso não é verdade, exatamente. Até porque a gente tem que, em primeiro lugar, a gente tem que separar as palavras que foram usadas até hoje como sinônimas, porque elas não são sinônimas. Escola e educação. Escolarização é uma coisa, educação é outra muito mais ampla e completamente diferente. Se a gente falar em escolarização, aí a gente tem que ter outra discussão. Algumas camadas da população no século XIX foram escolarizadas, algumas, poucas, e que aí englobam desde a elite até crianças, filhas de famílias livres e pobres no século XIX. Foram escolarizadas. Mas educadas, se a gente pegar o conceito amplo de educação, a gente vai ter isso em camadas da população que vão desde escravizados até as famílias da elite. Como? As famílias das elites, é óbvio que eram educadas de acordo com os padrões padrões de conhecimento, os padrões necessários, os modelos das aspirações ao papel social que se esperava delas em relação àquilo que as famílias tinham como lugar social. Então, é claro que as moças da elite, qual era o perfil que se esperava dessas mulheres? Que elas fossem, primeiro, tivessem um bom casamento. Para um bom casamento, havia um perfil de educação necessário. Segundo, que elas fossem boas gestoras da casa. Terceiro, que elas fossem boas mães. Só que para conseguir um bom casamento, já era necessário demonstrar que se tinha um padrão de educação para ser boa gestora da casa e para ser boa mãe. Então, é uma coisa de subjetividades, né, que faz parte até um pouco da história das sensibilidades, de como que essas sensibilidades eram demonstradas, porque era necessário para se ter um bom casamento que se pudesse demonstrar na moça essas características, isso nas elites. Então, os pais faziam o possível para que os pretendentes percebessem nas mulheres essas características, que elas viriam a ser boas gestoras da casa, boas mães, mulheres que se comportariam bem nos salões, conforme a camada social a que pertencesse. No caso das camadas intermediárias, mulheres livres de famílias da burguesia que habitava a corte, e eram muitas, eu diria até que essa camada ela era uma camada quase que majoritária na corte do Rio de Janeiro. Você tem uma cidade que cresce, o município neutro da corte, nas freguesias habitadas por uma quantidade enorme de pessoas, estrangeiros que vêm e que vai, comerciantes, pessoas vindas do interior, enfim, negociantes, e aí você começa a ter uma camada de homens livres que formam famílias, funcionários públicos, militares, enfim, que vão formando essa cidade que já é pulsante na segunda metade do século XIX, e que é uma burguesia que tem pequenos comércios, são negociantes, cacheiros, pessoas que fazem diversos serviços, costureiras, modistas, sapateiros, boticários, que lidam com outros tipos de coisas que eram vendidas naquela época, os jornais estão cheios de anúncios, enfim, e essas pessoas, elas, claro, têm um conhecimento, inclusive muitas delas necessitam da leitura, pelo menos para as coisas básicas. A questão que normalmente surge nas aulas algumas alunas sempre perguntam a diferença entre a professora e o professor particular e a preceptora, elas sempre perguntam isso, se tem diferença, tinha diferença. Isso
Isso está claro, assim, acho que logo nas primeiras páginas do meu livro, né, eu coloco, é uma definição que eu cunhei, até porque ela não existia aqui e também eu não encontrei em Portugal. No livro da Sophie de Rozan, que é um livro que eu uso francês, também essa definição não há, porque na Europa eles têm uma outra definição. Então, analisando as fontes, eu fiz uma conceituação que, de acordo com as fontes, eu achei que era aquela que era apropriada para o nosso país, a partir de toda a análise dos documentos, especialmente dos jornais da época, da literatura, das fontes, dos diários, dos manuscritos, das fontes que eu tive acesso. Eu, então, elenquei as nomenclaturas para que eu pudesse trabalhar com elas e conceituá-las da maneira como elas apareciam na maior parte das vezes. Não significa que ela seja uma nomenclatura inflexível. Obviamente que existem centenas de possibilidades, mas, de maneira geral, como eu coloco no meu livro, é um conceito que está logo no início, existiam algumas modalidades no século XIX de educação doméstica, que seriam a preceptoria, são aqueles professores, digamos assim, aqueles mestres que davam aulas nas casas dos seus pupilos, mas que residiam com eles. Então, os preceptores estão mais relacionados às fazendas, mas também às casas na corte, porque eram aqueles que moravam, que viviam na casa dos seus alunos. Eram contratados para acompanhar a família, para residir com a família, para estar junto da família. Os preceptores têm a característica principal, é que eles não estavam em outra casa. Eles viviam, eles habitavam junto com a família e acompanhavam o cotidiano da família. Você lembra de uma novela? Teve uma novela recente que passou essa questão. Você lembra? Eu não lembro, é uma novela de época. Você lembra? Tem muitas novelas que aparecem, tem filmes que são de amor, não é? Que vem do Mário de Andrade, do livro Amar, Verbo Intransitivo, ele coloca isso, é um pouco autobiográfico, dizem os estudiosos da literatura, que tem um pouco o que ele viu, e é muito provável, porque em São Paulo isso era muito utilizado, os preceptores, e a questão é que isso é muito presente, por isso as novelas trazem. Algumas novelas eu já vi muitas vezes, filmes, acho que recentemente também eu vi um filme que me chamou a atenção, essa preceptora, e tem filmes de terror, né? Tem livros clássicos, tem alguma biografia clássica inglesa. Até porque, se a gente for falar da Inglaterra, a gente tem, assim, uma centena de livros das autoras clássicas que são relacionadas à preceptoria. Mas aí a gente teria que fazer um outro programa sobre isso, porque a literatura, especialmente vitoriana, e há um livro da Monteiro sobre isso, as preceptoras na literatura vitoriana, que se chama A Sombra Errante, e que se dedica a isso porque as preceptoras na era vitoriana é uma coisa presente em quase todas as casas, e aí em todas as camadas da população, praticamente. E as escritoras mostram isso. Todo e qualquer livro desse período, invariavelmente, é uma preceptora. Mas, voltando para o Brasil, nas nossas novelas, elas também começam a aparecer, porque elas eram presentes nas casas, não só abastadas, mas eram presentes em
casas também de camadas médias da população, como eu já expliquei. E como eu estava dizendo, as preceptoras são as que residem na casa. Elas eram mais caras, obviamente, porque elas, ao viverem na casa, elas tinham um salário muito mais alto. E essas, normalmente, eram estrangeiras, por várias razões. Primeiro, porque vir para o país, elas vinham sozinhas, desacompanhadas, então necessitavam de um lugar para viver. Normalmente, já vinham com esse emprego arrumado. Segundo, porque como esse salário era alto para viver na casa, ser preceptora, ele era atrativo para mulheres que estavam no exterior. E no exterior não era digamos assim, algo interessante trabalhar ainda para a mulher. Então, vir ser preceptora no Brasil resolvia dois problemas. Primeiro, porque ela não era vista como uma mulher que trabalhava, que estava longe. E segundo, que ela ganhava um bom salário, porque também se pagava um bom salário para a preceptora. E ainda uma terceira razão é que ela não precisava saber muito, porque só de saber falar francês ou ser alemã já era uma característica suficiente para ser preceptora no Brasil. Não havia necessidade de diplomas, nem de apresentar outras referências. Preceptoras, então, vinham, habitavam as casas dos seus alunos, eram assim chamadas, porque lá viviam, conviviam, tinham um salário maior, e normalmente o salário era anual, era pago por ano, era contratado por ano. O jornal diz, a salário anual de tanto. Então, essa era a característica dela. A outra categoria eu chamo de professores particulares, ou professoras particulares. Essas, qual é a diferença? Elas davam lições por casas, elas não viviam na casa dos alunos, elas se moviam, elas iam às casas dar lições em horários estabelecidos com a família, em dias estabelecidos também. Então, elas não viviam, elas iam no dia e na hora estabelecida, elas iam dar lições para as famílias. Então, elas não habitavam na casa dos alunos. Elas eram contratadas por lições. Algumas vezes eram contratadas pagamentos mensais, mas normalmente o preço anunciado nos jornais é por lições. Essa é a diferença. E, normalmente, elas estão concentradas na corte. Por que na corte? Claro, pela mobilidade. As preceptoras estão mais nas fazendas no interior, porque ninguém ia conseguir se movimentar para fazendas no interior diariamente para dar lições, ainda que isso ocorra. Tá? E nós temos ainda o que eu chamo de aulas domésticas, que são aquelas que eram dadas pela própria família, pelos pais, pelos agregados da casa. A gente aí tem uma casa no século XIX, a casa é uma noção muito mais ampliada, a família, o núcleo familiar é completamente diferente do que nós temos hoje. Se nós pegarmos os censos dessa época, nós vamos ver a quantidade de pessoas que habitavam uma casa. Ela vai do núcleo familiar, do pai, da mãe, dos filhos, para os irmãos, tios, os avós, tia-avós, os sobrinhos, os primos, um outro parente, um parente distante que veio não sei de onde. Então, a família é muito extensa. E, às vezes, dentro da própria família, alguém é a pessoa que ensina na casa, é alguém que vai ensinar a parentela, todas as crianças daquela parentela, a ler e escrever e as demais formas de educação, modalidade que a família requer. Então, são as chamadas, eu chamo de aulas domésticas. Ainda nessa categoria, eu costumo incluir os párocos, porque em algumas localidades, muitas famílias tinham essa educação doméstica dada pelo próprio pároco. E muitas vezes é
pago para isso. Há uma quantidade muito grande de padres que fazem esse serviço de maneira remunerada. Não significa que todos o fizessem de maneira remunerada, mas há uma parte que atua como professor particular de forma remunerada. Inclusive, se nós formos analisar, por exemplo, uma obra clássica do Machado de Assis, Bentinho e Capitu, Bentinho é ensinado pelo padre. Ele tem esse ensinamento do padre da leitura e escrita. Ele fala isso quando está falando das suas memórias, né? Durante as suas reflexões. Então, isso está posto em muitas outras obras, isso está posto, essa presença do padre como o educador que faz a educação das primeiras letras. A questão que sempre surge nessa aula é que existe muito essa tendência sempre a trazer para o tempo presente, né? Então, volta e meia, sempre tem alguém que faz um relato. Não, porque lá onde eu cresci, lá na minha vizinhança, tinha a explicadora. Então, eles sempre fazem essa relação entre a educação doméstica, lá do século XIX, com a questão da explicadora. E eu sempre tento mostrar, olha, são momentos diferentes, são práticas diferentes. Mas a minha questão aqui com a questão da explicadora, né, que é um outro tema, que é um outro objeto, é se existiu durante muito tempo, né, essa prática, mesmo com a massificação da escola. Essa é uma pergunta que eu te faço. Se essa prática do professor particular ir à casa, das famílias ricas, principalmente, né, quem pode pagar, se isso permaneceu, se isso coexistiu com a escola, e como que é esse debate de educação doméstica hoje? Porque existe todo um debate aí, principalmente em torno do homeschooling, né? Então, vamos agora pegar uma máquina do tempo e chegar agora nessas questões todas. A explicadora, que sempre aparece nas minhas aulas, e o debate hoje do homeschooling. Bem, vamos começar na explicadora. A explicadora nada tem a ver com a educação doméstica. Primeiro porque a educação doméstica ela era uma educação considerada legítima. Não que a explicadora não seja legítima, mas a explicadora ela é complementar. Hoje, legítima é a escola. Então, isso é muito importante da gente entender. A escola hoje é legítima. A explicadora vem fazer a lacuna daquilo que a escola não conseguiu dar conta. Então, quando a escola não consegue ensinar alguma coisa, matemática, ou a criança tem dificuldade em uma disciplina, então a explicadora vem para auxiliar. Ela é uma auxiliar, mas a educação legítima é a que ela tem na escola. No século XIX, a educação da casa era a legítima. Então, ela não é uma explicadora, porque aquela educação que estava sendo dada era a educação considerada a educação que iria prepará-la, que iria formá-la. Era a formação, não era uma educação complementar. Tanto que, quando eles consideravam que a educação doméstica estava concluída, as crianças e os adolescentes, na época, as moças e os rapazes, podiam fazer o exame de admissão, se queriam continuar os estudos. Não havia necessidade de comprovar nenhum tipo de outra educação que não aquela que eles tinham, os aprendizados que eles tinham para fazer os exames de admissão, se quisessem continuar nas escolas instituídas. Então, essa é a diferença. Não há nenhuma comparação de explicadores. E pode haver uma comparação, é que, embora a escola tenha se instituído
definitivamente no século XX, e ela tenha sido hegemônica a partir de então, especialmente a partir dos movimentos, o Manifesto dos Pioneiros e os movimentos que vão colocando a escola como um projeto republicano que precisa ser levado adiante e que precisa ser concretizado e que só vai se concretizar quando não houver mais nenhuma criança fora da escola. Então, essa ideia da institucionalização da escola, que vai sendo desenvolvida ao longo do século XX, embora isso esteja na pauta desde as primeiras décadas, com ênfase a partir dos anos 30, e já com ênfase na Constituição de 34, embora isso esteja acontecendo, há famílias que ainda continuam com os filhos sendo educados em casa. Mas não são explicadores. É a educação considerada de formação. Há relatos. Eu já tenho relatos, tenho depoimentos gravados de pessoas no século XX, adiantado do século XX, que aprenderam a ler e escrever e que aprenderam, digamos, conhecimentos que seriam equivalentes aos conhecimentos até a terceira, quarta, antiga terceira, quarta série, e que foram aprendidos na casa, ainda na casa, já adiantado o século XX, por algumas razões, ou porque viviam no interior do país, ou por condições circunstanciais da família, ou porque a família tinha alguém na casa que a mãe era professora e trabalhava numa escola, então ensinava o próprio filho, embora trabalhasse em outro nível de ensino. Enfim, são pessoas que têm esses relatos. Então, elas aprenderam na casa, embora a escola já fosse instituída como legítima e hegemônica. E obrigatória, né? Ainda não. Por que ainda não? Porque, na verdade, essa obrigatoriedade da escola, ela tem sido muito contestada nos dias de hoje em relação às legislações do século XX, justamente quando surge esse movimento do homeschooling. Quando, a partir dos anos 2000, as famílias que, sob a influência do modelo norte-americano de homeschooling, passam a querer educar os filhos nas suas próprias casas, o que nós no Brasil chamamos de educação domiciliar, e eu digo nós no Brasil porque esse termo é usado nos nossos projetos de lei sobre essa matéria. Quem quiser saber mais sobre isso, há um texto meu e da Carlota na internet, na revista Praxis Educativa, e há um texto meu na revista Proposições, e há 2 textos meus na revista Brasileira de Política e Administração da Educação sobre este assunto. Quando no nosso país a educação domiciliar, então, começa a ser demandada pelas famílias, nós vamos ter uma análise das legislações, né, do conjunto de leis do século XX, buscando brechas para que possa haver a educação domiciliar. Por quê? Porque a Constituição de 1988, ela sim torna a educação obrigatória. Mas mesmo a Constituição de 88, ela vai ser questionada. Por quê? Porque onde a obrigatoriedade está colocada é sempre em relação à frequência. Em nenhum momento se diz assim, é obrigatório ir para a escola. O que diz é que é
O que é obrigatório é a educação. Não há um lugar que diga a escola é obrigatória. O que diz é a educação é obrigatória. Mas o problema é que, em alguns artigos, ao longo das legislações, é dito que a frequência é obrigatória. Ora, se frequência é obrigatória, frequência não é em casa, frequência é na escola. Isso causou essa questão jurídica que até hoje é debatida e é questionada, e é o que tem feito isso ser um caso que ainda não se resolveu, embora já tenha ido até a Suprema Corte, até o nosso Superior Tribunal. O que acontece? Nós temos a frequência como obrigatória, e aí tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é o instrumento pelo qual os pais são culpabilizados. Na verdade, o problema não está na lei de diretrizes e bases, embora ela seja usada. E também não na Constituição, embora ela também esteja usada. Mas o principal instrumento que é utilizado para que os pais sejam intimados, digamos assim, a voltar com as crianças para a escola, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque esse sim, esse é mais claro. Esse diz que os pais têm a obrigação de matricular os filhos na escola, e que os pais que não fazem isso, eles são negligentes, né? Porque eles têm que comprovar que estão dando educação para os filhos. Então, é aí que começa o grande problema, que as famílias que praticam educação domiciliar lutam para que se tenha um projeto de lei que permita a educação domiciliar no Brasil. O último capítulo dessa série, né, dessa saga, foi o processo que chegou ao Supremo Tribunal, e que nós vimos os ministros, né, o relator ministro Barroso, que pronunciou, muito resumidamente, dizendo que isto não seria inconstitucional, pronunciou a favor, mas foi derrotado no plenário. Os demais ministros fizeram, o ministro Alexandre de Moraes faz o acordo que coloca a impossibilidade, porque isto, embora se tenha inúmeras outras interpretações, mas eu acho que a leitura é bastante explícita e está mais do que claro, com todas as letras, sujeito, verbo, predicado, de que não é permitido no nosso país a educação domiciliar ainda. Tá? E que isso só pode ser permitido quando houver um projeto de lei que modifique a legislação atual no país. Sim. Então, no momento, no nosso país, o que ocorre é isso. Em outros países, há essa permissão. No nosso país, nós temos a resposta do Supremo Tribunal, que diz que não é permitido. Sim. Claro que nós temos um número já significativo de projetos de lei, né, que estão em análise. Há um projeto que abrange todos os outros, chamado Projeto Guarda-Chuva, que, nesse momento, está em discussão. Isso tem no meu texto, com a professora Carlota, na Praxis Educativa, onde eu listo todos os projetos e como que eles estão sendo analisados, e que ainda não lograram êxito de ser aprovados. Embora essa seja uma, digamos assim, uma meta desse governo, que encampou essa demanda das famílias que praticam a educação domiciliar. Para concluir, como esse é um vídeo que o meu objetivo é que ele seja utilizado em sala de aula, eu queria então que você indicasse uma obra que você considera assim, fundamental para pensar esse debate da educação doméstica no século XIX, e aí não precisa ser só no Brasil, pensar a educação doméstica de forma geral, uma obra que você goste muito, que tenha te inspirado, inclusive,
e uma obra que você considera também fundamental para pensar esse debate contemporâneo do homeschooling. São duas obras. Uma lá, pensando o 19 de uma perspectiva mais global, e outra para pensar esses dilemas contemporâneos em torno do tema. Difícil essa pergunta. Eu acho que os dois dossiês, em termos contemporâneos, eu acho que os dois dossiês que nós temos hoje, um organizado pelo professor Romualdo e pela professora Luciane Barbosa e Romualdo Portela, que estão na internet, esse dossiê da Proposições e o dossiê da revista Praxis Educativa, são obras que são indispensáveis para se pensar educação domiciliar hoje. Dois dossiês, eles estão disponíveis, um é da revista Proposições e o outro é da revista Praxis Educativa. Eles são esclarecedores dos assuntos que vão desde a socialização até a questão da educação domiciliar ou homeschooling no mundo, porque o dossiê da revista Proposições traz autores internacionais que falam dessa questão em nível mundial. Então, penso que esses dossiês são literatura básica para quem quer trabalhar isso como projeto de pesquisa. Em relação ao século XIX, para quem gosta desse assunto, eu acho que deve começar daquilo que eu mesma comecei, né? Eu acho que o melhor caminho é fazer o caminho que eu fiz, né? Que é a literatura sobre o século XIX. Eu acho que, ao ler o século XIX, a educação doméstica transparece através dos personagens. Então, penso que Ina von Bizer, os meus romanos, é a literatura mais inspiradora para quem quer ver a educação doméstica de perto, em termos daquilo que era uma prática cotidiana naquele período. Acho que é como se nós estivéssemos vendo o cotidiano, claro que relatado por uma mulher estrangeira, com todos os preconceitos de quem olha com o olhar do seu país e com o estranhamento, né, que se tem num lugar completamente diferente do seu, mas que é uma obra que inspira, sem dúvida, a se apaixonar por esse tema, que foi o que eu fiz e que foi aquilo que deu origem ao meu próprio livro, A Casa e os Seus Mestres. Sem Nina, eu jamais teria tido como escrever A Casa e os Seus Mestres. Acho que foi ótimo, então. Então, muito obrigada, Celina. Obrigada, Alexandra. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, agradeço e espero que suas alunas gostem dessa conversa e que também eu possa contribuir para que muitas outras pessoas pesquisem sobre, especialmente, a educação domiciliar. Eu acho que esse momento que a gente viveu mostrou que esse é um assunto que precisa ser discutido. Ele precisa ser discutido não em termos de contra, a favor, mas ele precisa ser discutido até onde nós todos estamos preparados para lidar com a educação voltando para as casas. Porque, de alguma maneira, nós vamos ter que conviver com isso em algum momento. Então, é preciso que essa pesquisa seja feita cada vez mais. E eu me coloco à disposição para auxiliar naquilo que for possível. Muito obrigada e foi um prazer estar no seu canal. Obrigada. Tchau. Tchau.